Olá, na aula de hoje vamos ver 6 operações com radicais para recordar. São elas a adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação e radiciação. Primeiro vamos relembrar a adição e a subtração. Por exemplo, raiz quadrada de 64 mais ou menos raiz de 36. Podemos fazer o seguinte. Primeiro, extrair a raiz. Raiz de 64 é 8. Raiz de 36 é 6. Se nós somarmos 8 mais 6, 14. Subtrairmos 8 menos 6, 2. Então, primeiro, extraímos as raízes e depois somamos ou subtraímos. Mas se tivermos, por exemplo, raiz quadrada de 3 e raiz quadrada de 2, que são irracionais, o que nós fazemos? Bom, primeiro, podemos não fazer nada, deixar dessa forma, raiz de 3 mais raiz de 2, ou então podemos fazer o cálculo do valor aproximado, utilizando uma calculadora, por exemplo. Nós temos este símbolo, que é o igual com um tio, que nos diz que é aproximadamente. Então, raiz de 3 é aproximadamente 1,73. E raiz de 2 é aproximadamente 1,41. Se nós fizermos a soma, nós teremos aproximadamente 3,14. Com a subtração, procedemos da mesma maneira. Se nós tivermos, por exemplo, 3 raiz quadrada de 2 mais 7 raiz quadrada de 2, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos manter a parte comum, que é o raiz de 2, e vamos somar ou subtrair somente o coeficiente. Então nós teremos o seguinte, 3 mais 7, raiz de 2, que é comum aos dois. Então, 3 mais 7 é 10. Então temos 10 raiz de 2. Agora em relação à multiplicação e à divisão. Raiz quadrada de 4 vezes raiz quadrada de 9. Se nós multiplicarmos o de dentro, nós teremos raiz quadrada de 36. E raiz quadrada de 36 é igual a 6. Outra maneira, tira a raiz quadrada de 4, 2 vezes raiz quadrada de 9, 3. 2 vezes 3, 6. Isso porque nós temos uma propriedade dos radicais que diz o seguinte. Raiz de índice n de A vezes raiz de índice n de B é igual a raiz de índice n de A vezes B. Repare que nós temos o mesmo índice nas duas. Mais um exemplo. Raiz quadrada de 5 vezes raiz quadrada de 20. É a mesma coisa que raiz quadrada de 5 vezes 20, que é igual a raiz quadrada de 100, que é igual a 10. Raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 3, nós temos raiz quadrada de 6. Em relação à divisão, nós temos a propriedade que diz o seguinte. Raiz n de A dividido pela raiz n de B é igual a raiz n de A dividido por B. Por exemplo, raiz quadrada de 60 dividido pela raiz quadrada de 15. Podemos escrever tudo em uma só raiz. Raiz quadrada de 60 dividido por 15. 60 por 15 é 4. Então nós temos raiz quadrada de 4, que é igual a 2. Outro exemplo, raiz cúbica de 24 dividido por raiz cúbica de 3. Então nós temos raiz cúbica de 24 dividido por 3, que é a mesma coisa que raiz cúbica de 8. 8 é raiz cúbica de 2 na terceira, que nós podemos escrever como raiz cúbica de, que é igual a 2. Em relação à potenciação,
Por exemplo, quanto é a raiz quadrada de 2 elevado ao cubo? Para a potenciação, nós temos uma propriedade que diz o seguinte: raiz n de a elevado a m é igual a raiz n de a, e eu pego esse expoente m e multiplico pelo expoente de a, que no caso é 1, então m. Voltando à nossa raiz quadrada de 2 na terceira, é a mesma coisa que, multiplicando 3 por 1, raiz quadrada de 2 na terceira, que é a mesma coisa que raiz quadrada de 8, ou raiz quadrada de 2 na segunda vezes 2, que vai ficar igual, como esse aqui tem o mesmo expoente do nosso índice, 2 raiz de 2. Outra maneira de fazer é raiz de 2 vezes raiz de 2 vezes raiz de 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2 é igual a raiz de 4, que é 2. Vezes raiz de 2, nós ficamos com 2 raiz de 2. Mesma resposta encontrada anteriormente. E agora a radiciação. E se nós tivermos a raiz da raiz, como vamos fazer? Por exemplo, a raiz quadrada da raiz quadrada de 10. Para isso, nós temos uma outra propriedade, que diz o seguinte: raiz m de raiz n de a pode ser escrita como raiz m vezes n de a. E nesse caso nós temos 2 vezes 2, que é raiz quarta de 10. Mais um exemplo. Raiz quadrada da raiz quadrada de 6 é a mesma coisa que 2 vezes 2, raiz quarta de 6. Raiz quadrada da raiz cúbica de 10 é a mesma coisa que 2 vezes 3, raiz sexta de 10. Por hoje é só. Até a nossa próxima aula. Bons estudos. Se inscreva no canal, curta e compartilhe.